Olá pessoal, estamos aqui começando uma série de vídeos sobre programação orientada a objeto, o PO, em Python. Esse vídeo inicial aqui é um vídeo introdutório sobre PO, é um vídeo curto onde aqui eu vou falar somente a introdução. A partir desse vídeo vou criar outros vídeos fazendo implementações, ok? Aqui já temos aqui um diagrama, uma imagem, onde aqui eu quero explicar um pouquinho de PO para vocês. Então, programação orientada a objeto, como o próprio nome diz, é algo que é, é baseado em objetos. E eu vou explicar o que é isso. Primeiramente, entenda-se que temos classes, né? Classe a gente pode falar que é um TAD ou um tipo abstrato de dado. O que é isso? Bom, na programação, inclusive em outros vídeos anteriores já viu, que existem tipos primitivos de dados. Por exemplo, o int, que é um inteiro, um float, por exemplo, que é um número decimal, um boolean, que é um número lógico, né? True ou false, por exemplo. Mas nós podemos criar o nosso próprio tipo, né? E esse tipo, essa TAD, aqui a gente pode criar uma classe, né? Essa classe vai ser um tipo. E a partir desse tipo a gente pode chamar dentro do programa e utilizar isso. E como é que essa classe funciona? A gente pode criar qualquer tipo de classe, né? Não tem assim uma restrição. Aqui no nosso exemplo a gente criou uma classe person, né? Uma pessoa, onde essa pessoa vai ter, pensa que isso é um cadastro, tá? A pessoa está no formulário preenchendo os dados e isso aqui vai ser criado baseado nesses dados que a pessoa está preenchendo no formulário, o que é normal. Então PO pensa que sempre é utilizado, é normal ser usado em aplicações, inclusive profissionais, tá? É normal isso. Então a pessoa vai inserir o nome, que aqui está name, age, que é a idade, tá? Isso que são os atributos, então ela vai inserir os dados dela. E quando essa pessoa, então a classe é composta de atributos, tá? Que vamos falar assim, que são as características da pessoa, nesse caso aqui. As classes também são compostas também de métodos, tá? Ou funções, tá? Que no Python usa def, né? Então, é composta de características e funções. Essas funções são as ações da classe. Aqui, por exemplo, quando a gente for pegar o nome, geralmente usa a classe. Até por questão de segurança e outros motivos, a gente usa um getName, por exemplo. Então, esse get aqui é muito utilizado em PO, tá? Ele vai retornar um nome, basicamente, vai vir na prática depois, tem um getAge, e a gente poderia colocar outras funções. Coloquei só esses atributos e as funções para ficar uma representação mais simples, tá? Pensa que a classe ela tá salva em memória secundária, então ela está salva em seu HD, tá? Então se você tiver uma IDE, pode ser no Google Colab, pode ser alguma outra IDE, tá? Não tem problema que você estiver usando. Quando você escreveu o seu código, escreveu a classe, essa classe foi salva, tá? Então se você fechar o programa, fechar tudo e abrir de novo, ela vai estar lá. Beleza, então ela está na memória secundária. A partir da classe, a gente pode criar objetos. O que são objetos? Vamos sair um pouquinho de pessoa, vamos pensar em fazer um bolo. Quando a gente fazer um bolo, tem a forma de bolo, correto? Pensa que a forma de bolo é a classe, né? A forma de bolo aí tem algumas características que o bolo deve ter. As dimensões ali são a mesma, aquelas limitações, as limitações da forma. O bolo geralmente tem um sabor. Então, tudo isso são características que podem variar. Então a gente pode fazer um bolo, por exemplo, de cenoura. A gente pode fazer um bolo na mesma forma, pode fazer um bolo de chocolate. O bolo pode variar em quantidade de açúcar, por exemplo. Então é isso. Mas a forma é a mesma, tá? Então pense que classe é a forma e os bolos diferentes são os objetos. A gente pode criar vários bolos, tá? Saindo da culinária e voltando para a nossa classe pessoa, person, pensa então que aqui a gente tem a classe, tá? Definindo o que deve ser. Quando for criar uma pessoa, definindo quais atributos devem ser levados em considerações e quais funções podem ser utilizadas, tá? E a partir daqui a gente vai instanciar objetos. Então a programação orientada a objetos. Então aqui a gente criou o objeto 1, esse P1, onde o nome aqui é Jack e a idade é 26. E isso aqui é um objeto. Se você se você analisar onde que está na memória, então olha que legal, isso é bem interessante. A classe está na memória secundária, está salva ali no seu HD, tá?
no disco rígido, por exemplo, no SSD, memória secundária. O objeto, ele está salvo em memória primária, então está salvo em sua memória RAM, por exemplo. Então, se você tiver na máquina ali, desligar o computador e não salvar esse objeto, ele vai se perder, tá? A classe continua, mas o objeto se perde, ok? É claro que você pode criar alguma funcionalidade para pegar esse objeto e salvar num banco de dados, o que é normal, né? Então, esses dados aqui vai ter um objeto, no banco de dados vai ter uma entidade que vai representar esse objeto. Então, ele vai salvar isso aqui. Mas vamos deixar o banco de dados lá por enquanto, vou pensar só nessa parte PO, tá? Então, a gente criou o Jack, 26 anos, é um objeto, ele tem um endereço de memória específico. A gente criou um outro objeto que foi armazenado em outro endereço de memória, na sua memória RAM. Essa pessoa agora tem um outro nome chamado Jenny, idade 31. E é o P2, o objeto P2. E a partir disso a gente pode criar N objetos, tá? Da mesma forma que você pode criar N bolos, vários bolos, a partir de uma forma aqui você pode criar vários objetos a partir da nossa classe, ok? Então aqui a gente pode criar o P3 com outros dados, P4 e assim por diante. Aí mais para frente agora a gente vai começar a implementar, ok? É isso, um abraço.